voltou para Tite, inventou. É gol! Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo, estamos de volta. Inscreva-se aqui no canal depois de um longo período de férias. Descanso merecido, modéstia à parte. A gente volta aqui ao canal para falar sobre Flamengo e um time absolutamente inoperante na partida contra o São Paulo. Veja, o primeiro tempo do Flamengo foi um desastre, né? O Flamengo não jogou bem, aliás, com vários jogadores inoperantes em campo, o que faz com que o Flamengo tenha tido essa partida que eu defini como inoperante, né? O São Paulo no primeiro tempo foi muito superior, no conjunto o São Paulo foi superior. O técnico Tite fez a alteração que fez com que o Flamengo melhorasse na segunda etapa, ligeiramente, ali no início do segundo tempo. Acho que o Flamengo até jogou melhor do que o São Paulo no início do segundo tempo, mas depois não. Depois o Flamengo mostrou a inoperância, né? Sintetizada, por exemplo, pela atuação do cara que está na capa deste vídeo, né? Do Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Que deu um passe bizonho até no final do jogo, que retratou bem a atuação dele, né? Um jogador absolutamente que vinha tendo boas atuações até, mas que nessa partida não jogou absolutamente nada. Foram vários os jogadores do Flamengo, como eu disse, que não jogaram nada nessa partida, né? A gente pega, por exemplo, a atuação do Carlinhos, foi bem abaixo, né? Porque o meio de campo também não produzia nada, né? O Tite optou por um meio de campo com o Léo Ortiz, Alan e Matheus Gonçalves, né? Que o narrador até chamava de Mateuzinho, mas é o Matheus Gonçalves, que jogou muito mal, teve oportunidade que eu peço há muito tempo e não foi bem nessa partida, né? Produziu muito pouco, né? Produziu quase nada, teve ali uma oportunidade no segundo tempo que bateu de forma bizonha para fora. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, então você precisa conhecer, hein? Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, simples assim, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar pela primeira vez. Isso vale até R$100. Por exemplo, depositou 100, eu vou lhe dar R$20, tá? É óbvio que você vai usar esse dinheiro, esse crédito, esse bônus, né? Para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado, tem odds inclusive sobre a Olimpíada de Paris. Eu posto no meu Instagram, no @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, @BernardoAqui. Eu posto nos stories, lá em cima nos stories, as melhores odds do mercado diariamente para você, tá bom? Retomando aqui o tema do jogo, né? O assunto do jogo. O Tite optou por esse meio de campo, o Tite optou por poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, né? O Rossi voltando à meta como titular. Eu discuto bastante essa decisão do Tite de escalar goleiros diferentes para a Copa e para Campeonato Brasileiro, né? Para mim, o Rossi é titular absoluto desse time do Flamengo, não tem discussão, ele é muito mais goleiro do que o Matheus Cunha, por exemplo, mas fato é que ele teve uma atuação que não comprometeu no lance do gol do Caleri, né? Numa cobrança de escanteio até. Raro, né? O Flamengo tomar gol em bola parada. O Rossi não tinha o que fazer, a bola bateu na trave, ainda entrou e tal, aquela coisa toda, né? Mas o Wesley teve muitos problemas com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo, assim como todo o time do São Paulo, perdeu o rendimento. E o Wesley teve muitos problemas com o Ferreirinha no primeiro tempo, né? Segue o problema na lateral direita do Flamengo, quando o Varela não joga, né? O Varela teve uma grande atuação na partida contra o Palmeiras, fez muita falta nesse jogo contra o São Paulo, né? E aí entra o Wesley, que para mim, eu volto a dizer, não é jogador para Flamengo, nada disso, né? Então, foi mais um jogador que esteve bem abaixo. Na zaga, Davi Luiz até tomou um cartão amarelo no segundo tempo, após um lance ali com o Caleri, acho que nem era para tanto, né, e tal, mas foi outro jogador que não fez uma boa partida. Então a gente vai falando aqui sobre os jogadores do Flamengo e vai vendo o porquê de o Flamengo não ter feito um bom jogo, né? Porque os jogadores simplesmente não foram bem. Acho que o Tite não deveria
É complicado, né? Porque a gente está falando de um mês muito decisivo para o Flamengo nas Copas. Tem o jogo contra o Palmeiras no meio de semana, depois partida contra o Bolívar pela Libertadores da América e tal. Mas a gente vai falando sobre Flamengo e vai vendo, né, essa questão de poupar jogadores e como o time do Flamengo perde qualidade, né? O meio de campo do Flamengo inexistiu na partida contra o São Paulo. A verdade é essa, né? E aí a gente vê um jogador como o Alan, né, que custou 9 milhões de euros ao Flamengo, né? Um jogador que pouco acrescenta à equipe, né? O Léo Ortiz ainda teve uma chance ali num chute de fora da área, naquele período muito curto, né? Aquele espaço de tempo muito curto, um recorte muito pequeno, em que o Flamengo foi melhor em campo em relação ao São Paulo, né? E ele começa o jogo com o Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. Bruno Henrique até saiu e tomou um cartão amarelo completamente infantil, que o tira da partida contra o Palmeiras no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana que vem, né? Uma atitude completamente infantil até do Bruno Henrique, né? Não pode um jogador que está pendurado reclamar no banco de reservas e ser punido com um cartão amarelo e desfalcar o Flamengo no próximo jogo, um jogo importantíssimo contra o Palmeiras, esse pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Então vai ter uma dobradinha Flamengo e Palmeiras aí, né? Embora o Bruno Henrique não tenha feito nada, mas eu teria tirado o Matheus Gonçalves, né? Repito aqui, o jogador, você pode até falar, pô, Bernardo, você fala pra caramba que o Matheus Gonçalves, né, que merece uma oportunidade no time titular, mas ele jogou muito mal, né? E aí ele poderia ter tirado o Matheus Gonçalves, é fácil até ser engenheiro de obra pronta e tal, diante do que foi o segundo tempo do Flamengo, para colocar o Gerson, né? O Gerson que entrou e melhorou o time do Flamengo. Depois ele tira o Gerson na posição, né? Colocando Arrascaeta em campo, né? Por exemplo, e aí o Gerson sai da posição de jogar um pouco mais aberto, né? Como um meia mais aberto, para atuar mais recuado, e aí o Flamengo caiu. Para mim não é à toa, né? Eu acho que tem uma conexão aí entre os dois fatos, né? O Gerson sair da posição em que ele vem rendendo mais, vem sendo um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, para atuar ali na parte mais central do meio de campo, né? Ajudando na construção do jogo, ajudando até o Flamengo a se defender. Foi uma atuação muito abaixo do Flamengo. O Flamengo perde a liderança para o Botafogo goleou o Atlético Goianiense e volta a ter um jogo a menos, é bem verdade, contra o Internacional, né? Mas sai da liderança, vai à vice-liderança e já não tem o melhor ataque da competição, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.